Olá, pessoal. Olá. Olá, Cris, seja bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal chegar. Acabou que atrasei 2 minutinhos. Vamos lá, o Insta vai entregando aí. Vai ser bem bacana nosso bate-papo hoje, né, Cris? Necessário. Olá, Edu. Ah. Olá, pessoal. Aguardar só mais um minutinho, já chamo a Cris, só para só ir entrando. Olá. Bom, acho que eu vou, Cris, acho que eu já vou te chamando. Também aí a gente, né, já vai falando aí enquanto. Ah, tá de tinto também? Olá, Cris! Tudo bem? Tudo ótimo! Ah, Sempre peraí. arrasando. Eu até pensei, oh, meu Deus, vou ter que passar, né? Vou ter que caprichar mais na maquiagem, porque a Cris, né, com essa trajetória aí, né, dos aviões aéreos, Não consegue, né? sempre no Sem glamour. botar uma massa corrida, não dá. Até parece. Tá, de tinto também. Tô de gente também, é. Ah, não, tem que passar, né? Ixi, disfarçadinho. Ah, eu passo e recorro aos filtros ali. Só que sempre tem as gafes, porque eu vou selecionar o filtro, aí sempre vem outro antes, aí fica aquela coisa maravilhosa. Eu coloco o filtro, daí o meu trava, não dá certo, eu não consigo. Ele começa a travar e daí não vai. Já tentei e não funcionou comigo. Ah, eu sempre coloco agora, né? Depois que aprendi, eu uso o mesmo que eu uso para fazer os stories, né? É, então, eu não consigo usar, fica travando. Ai, Cris, seja muito bem-vinda. Fiquei bem feliz, Obrigada. né, de a gente combinar esse bate-papo. Acho que vai ser bem bacana. Acho que é bem necessário também. Não tem ninguém falando sobre isso, pelo menos não que eu saiba, né, no nosso setor. E eu Verdade. acho que tem tudo a ver, né? Eu que agradeço, cara. Imagina, sempre fico muito feliz sempre que você me convida. Fazia tempo que eu não aparecia numa live. E tinha tempo também que eu não fazia assim com convidados já. Ah, é verdade. Você sempre estava fazendo mais aula, né? É. Uhum. É verdade. É, eu fazia tempo também. Tava desacostumado. Não, mas vamos retomar também, mas a gente já, já retoma. Já entra no ritmo. É. Bom, Cris, então, né, primeiramente te agradecer por ter aceitado o convite, né? Eu acho que tu é uma grande referência também nesse assunto aí para mim. Mas vai ser um bate-papo bem descontraído também, né? A gente partilhar também, eu acho que é bacana a gente trazer um pouco dos olhares que a gente teve também com as experiências fora, né? O que a gente viu relacionado a isso, de hábitos, né? Da cultura do vinho, enfim, acho que, né, para ser bem descontraído, e eu sei que tu curte o assunto pra caramba, né? Eu tô ainda caindo de paraquedas, mas tu já já, já tá mais à frente aí. Eu gosto do assunto. Ih, eu bati o pé. Bom, Cris, então acho que a gente pode Vamos? começar, né?
Vou justificar um pouco o porquê que, né, que estou fazendo a live com esse assunto. É, Claro. eu... Olá, Paola! É, enquanto eu estava fora, né, nos intercâmbios, eu tive uma abertura, assim, né, outra visão, né, outra perspectiva em relação aos hábitos alimentares, né, para começar. E também é onde que o vinho entrava nessa história, né? Mas eu tive a oportunidade de vivenciar duas realidades bem distintas, né? Que foi Estados Unidos e Europa, né? O oposto. Então, o que devemos e o que não devemos fazer, Bem isso. né? Em crise. Tu também teve a vivência na Europa, mas tu também viajava muito para os Estados Unidos, né? Na verdade, a minha irmã mora lá, né? Então eu também tive essa experiência de vivenciar os dois lados, que eu já fiquei lá, assim, tipo, o máximo que eu fiquei sem vir embora foram 5 meses. Então eu fiquei 5 meses vivendo e, né, participando daquela. Pra mim foi um susto, assim, eu não. Porque eu já era louca da dieta, já era louca de me cuidar com a comida e tal. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assustadíssima. Uhum. Pois é, e eu acho assim, quando a gente fala de estilo de vida, né, porque a gente fala muito de vinho, né, de tomar vinho, aí as pessoas acham que é tomar uma garrafa por dia, né, que vai fazer bem, porque o vinho faz bem, então ninguém fala, né, sobre a dosagem, né, porque é Como como o consumir? remédio e o veneno, né, a mesma coisa, né, Cris? Exatamente. É engraçado porque estudando um pouquinho você percebe, né? Por que que todo mundo na Europa toma vinho e todas as pesquisas, os experimentos que são feitos, os estudos, são a maioria feitos lá, né? Justamente Uhum. por isso, porque eles tomam a vida inteira e numa dosagem, né, equilibrada, né? É como eu falo assim, ó, é como você comer a gente aqui o arroz e o feijão. Por exemplo, os Isso. franceses, eles consomem queijo e pão, né? É a comida Uhum. assim que tem toda a refeição, eles têm o queijo e o pão não faltam. E o vinho é a mesma coisa. E é desde Uhum. sempre. Então o vinho é feito, eu vou tomar vinho, vou me acabar. Não, é uma tacinha igual eu como uma fatia de pão, um pedacinho de queijo e um prato de comida. É exatamente a mesma coisa, né? E tanto que até os franceses, eu me acabava nos queijos, né? Mas a mais, porque é tudo Também. novidade, né? E aí aquele ficava, né? Ia no mercado, meu Deus, tudo super acessível os queijos, assim, que a gente nunca tem acesso aqui, né? Aqueles tipos no Brasil, e me Caríssimo. acabava. Agora, para eles, eles comem aquilo toda a refeição, eles comem em porçõezinhas Assim. mínimas, né? E é daí até que. Ai, o Gris. Daqui a pouco o Joel vai trazer. Já tá aqui a um grude. Ai, tão fofo. Tanto que é daí que vem o paradoxo francês, né? Que todo mundo fala. Ai, por que que os franceses quase não têm doença né, cardíaca nenhuma? Não tem problema cardiovascular. E eles comem muita coisa à base de gordura. Só que assim, Uhum. lendo um pouquinho pesquisando, a gente percebe, né? Eles comem muita gordura, só que gordura boa, né? E Sim. tudo em pequena porção. Então, tipo, a gordura da manteiga, a gordura do creme de leite, é tudo em pequena porção. E aí eles tomam o vinho, eles comem muita fruta, muita verdura, muito legume. Daí tudo isso junto traz um equilíbrio, né? Eles são mais sedentários, eles fumam muito, sim. Só que em contrapartida, eles têm uma alimentação saudável desde sempre, né? Então Uhum. isso, querendo ou não, protege o teu organismo, né? Que essa a principal função, eu acho, do que a gente vai quando a gente fala de um alimento funcional e quando a gente fala do vinho nesse papel. É justamente isso. É você consumir com parcimônia diariamente e aí você Uhum. ganha os benefícios dele, que é a proteção que o vinho traz para o teu organismo contra os radicais livres, né? Isso. Na verdade, ele vai atuar na prevenção, né? Como se a gente. Sim, né? A gente vai economizar depois com os remédios.
né? Eu acredito Exato. investimento na saúde também, né? Mas realmente tem que ser um hábito, né? Não é algo que eu vou tomar esporadicamente, uma garrafa, e eu acho que vai compensar ali todos os outros dias que eu não tomei, né? E tá Isso. equilibrado, e tá pago. É, você pega final de semana, toma 3 garrafas de vinho, e aí durante a semana você não toma mais nada. Aí você fica mal, porque Aham. você toma um monte. Só que assim, outra coisa que é bem importante, né, Cá? É como você consome. Não é só tomar a tacinha. Tem que ser durante as refeições, né? Para Uhum. você ter os benefícios. Isso, qualquer estudo que a gente pega, a gente percebe. É sempre comprovado. Ele vai fazer efeito, você vai conseguir absorver os compostos fenólicos quando você consome junto com as refeições. Aí o álcool não tem o efeito tóxico que teria sobre o teu organismo, né? E ainda você colhe os benefícios que o vinho tem de ser antioxidante. Então, gente, não É, tem e é erro, mais né? fácil também, né, na refeição, assim, da gente consumir aquela dose, né, adequada, moderada, que é o que o pessoal faz, né, quando tem a cultura do vinho, eles tomam nas Sim. refeições. Claro, tomam também fora, mas assim, nas refeições é sagrado, né? É sagrado, é como se você tomasse água, né? A É. gente toma, muita gente toma refrigerante, toma suco, Uhum. eles tomam vinho, né? É. Em Cris, falando disso, assim, eu acho que vai muito, né? O estilo de vida, eu acho que o vinho ele vai ser como o nosso estilo de vida. Por exemplo, se eu sou super sedentária, né? Me alimento mal, como em excesso, né? Bebo em excesso e tô, né, tomando vinho também, eu vou ter só um efeito negativo, né? Não adianta que eu não vou ter esses benefícios aí do vinho. Não é culpa do vinho, né? E nem do É. álcool. É, Uhum. é o que a gente falava. Se a gente pensa 10 anos atrás, quando todo mundo falava, eu fiz dieta a minha vida inteira, tá? E quando eu falo a minha vida inteira, é a minha vida inteira mesmo. Desde quando eu era assim, sei lá, 12, 13 anos, eu já queria fazer dieta. Então, Nossa. as dietas malucas, eu fiz um monte delas, né? Um monte delas. Loucura, assim. Ai, não vou. Dieta da sopa, dieta da maçã, dieta de não comer nada. Fazia, Dieta do né? vinho não tem, né? Dieta de champanhe. Se quiser, eu tô querendo aderir. Poucas calorias. E aí, o que a gente percebe? Que aqui há 10 anos atrás, quer dizer, a vida inteira, na verdade, né? As pessoas faziam dietas porque elas queriam ser seca e não estavam nem Uhum. aí para a saúde. Que Sim. importância tinha, né? Se eu emagrecer 10 quilos sem nutriente nenhum ou se eu emagrecer 10 quilos com nutrição, né? Bem Uhum. nutrida. Ninguém se importava. Agora, hoje, já está totalmente diferente, né? Hoje as pessoas falam de saúde. Então, todos os Até alimentos mais que eu do que o coloco. próprio peso, né? Não tem mais aquela fissura, eu acho, assim, pela magreza em excesso, né? Ou Não, até por ser bombado também, que uma época depois já foi esse outro estilo de dieta. E hoje as pessoas, elas querem, elas estão preocupadas também como que elas vão estar amanhã, né? A gente, eu acho que está pensando mais nisso, se preocupando com o nosso futuro, né? E é uma exata. saúde geral, né? Não é só física, né? Não. Mental, que a alimentação tá tudo relacionado, né? Eu acho assim que é um todo, né? É o pilar de tudo, né? Começa por aí, né? Eu sempre falo assim, é como a videira. Tem uma teoria que eles falam da videira que é o seguinte: se você mantém a videira equilibrada nutricionalmente, se ela tá tudo certinho, tem todos os nutrientes que ela precisa, macro, micro, tudo bonitinho, quando uma doença ataca, ela responde de uma forma que ela se recupera assim, ó. Ela Uhum, ela não vai ter os malefícios tão fortes, os sintomas tão fortes, como se ela tivesse com um desequilíbrio nutricional. A gente é a uhum, mesma coisa, né? claro. Quando a gente está equilibrado, tem imunidade legal, se alimenta bem, você pega uma gripe, você fica doente, você se recupera muito mais rápido. Né? Uhum, Então hoje as pessoas estão olhando muito para esse lado. Por isso que o vinho está ganhando esse papel tão fundamental quando as dietas trazem assim, ai, vamos tirar o industrializado, vamos tirar açúcar refinado, farinha refinada e vamos comer comida de verdade. O vinho está uhum. totalmente relacionado a isso. Porque a pessoa, quando ela coloca, insere esse tipo de dieta na vida dela, que é um estilo de vida, ela vai inserir todos os benefícios de todos os alimentos juntos. E ela vai ter consciência quando ela for comer, quando ela for beber. Ela não vai precisar se matar de comer e se matar de beber.
Sim. E o vinho, por Porque, que na que o vinho... verdade, quando se mata de comer e de beber é por outros motivos, né? Não é por fome, né? Exatamente. Você tem alguma coisa que está mal Suprir resolvida outras ali, né? carências ali. Exatamente. Então, quando você tem essa consciência, fica mais fácil de você perceber o teu limite. Então, eu vou Uhum, comer, eu vou saber quando eu não estou mais com fome. Eu vou tomar a minha tacinha de vinho, eu vou saber quando eu não preciso tomar outra, né? Porque eu tenho uhum. consciência daquilo que eu tô fazendo. Eu não estou comendo e bebendo enlouquecidamente para suprir nenhuma outra necessidade, né? Uhum. A Paola falou, beber vinho deve estar incluído no estilo de vida e não no status. Exatamente. Até É. hoje eu fiz a postagem, né, que assim, o vinho é difícil mesmo, é assim, essa coisa que às vezes a gente só fica achando que é o glamour, né? E quando a gente vê realmente quem tem a cultura do vinho, não fica assim super glamourizando, né, gourmetizando, não é esse vinho gourmetizado que a gente vê, né? É um vinho simples, é o vinho às vezes na taça de vidro, da jarra de vidro que vem na mesa ali, né? O vinho E da às vezes casa. num copo normal, não precisa nem Isso, da às taça. E vezes um ninguém pega copinho a taça e fica normal. assim, né? Olha que Exatamente. coisa. Porque é como tu falou, né, Cris? É mais um alimento, né? É Então não mais tem essa coisa de ficar ali, né, fazendo análise do vinho. E eu acho que é isso que falta pra gente, né? A partir do momento que a que, gente vê que o vinho dá para tomar sem ficar fazendo essas firulas, né? é que infelizmente o vinho ele foi inserido na nossa cultura dessa forma, né? E aí você Eu vê acho que é muita meio que gente. como a alta gastronomia, assim, acho que é a mesma ideia, né? E daí, quando você tem a possibilidade de conhecer um pouco uma outra cultura, você vê, gente, que é super comum. As pessoas abrem o Uhum, vinho, servem, como elas servem a água, como elas servem o pão, e a pessoa, todo mundo consome como se fosse. E as crianças, né, as crianças, pelo menos lá na França, eu tive a oportunidade de perceber, as crianças elas já tomam essa consciência desde cedo. Por mais que elas não sim. possam tomar o vinho ainda, elas têm contato, elas sabem como é feito, elas provam. Mesmo que elas não tomem, mas elas provam e elas têm a consciência de que aquilo é um alimento que vai fazer parte da vida delas porque é benéfico, né? Uhum, uhum. Mas sabe, Cris, que quando eu vim para cá, que eu tive contato com os produtores, né, conhecendo ali, tive vários colegas, né, próprio Joel também, vem a família, né, que tem produção, são pessoas muito simples, são exatamente esse lado, né, que tem, né, o produtor mesmo, o vinhateiro, né, enfim, não tem esse lado todo, né, que às vezes a gente fica querendo promover. E eu acho que, para mim, pelo menos, é isso que mais me encanta, assim, né, no mundo do vinho. Eu me apaixonei justamente por esse lado simples, né? Pelo trabalho duro, né? Que tem muito também, que eu acho que tem relacionado ali, eles valorizam muito, né? Tem muito trabalho por trás, né? Nossa. Então, realmente é bacana assim a gente trazer um outro olhar, né? Que é um olhar, eu acho que só não foi tão bem trabalhado o marketing aqui no Brasil, porque tem também, Não, né, esse lado é, mais simples, né? é. Infelizmente, a gente conheceu o vinho como algo que era muito assim, você tinha que ter todo um ritual, só podia tomar no restaurante num jantar, só podia tomar no final de ano numa ocasião especial, e aí era todo um, né, um ritual, ai, porque eu escolhi esse rótulo porque alguém falou que tinha que ser esse rótulo, né? Uhum, Aí tem que ser importado, porque o brasileiro não é tão bom assim, então não pode. A vida inteira. Daí quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Itália, eu era novinha ainda, tinha 18 para 19 anos. Aí fui lá, eu não conhecia vinho, imagina, eu conhecia vinho de garrafão que meu avô e minha avó tomavam, essa era a minha referência, né? Como a de uhum, muita gente aqui, né? A nossa referência é assim. Daí quando você chega lá e vê que o vinho é algo super acessível, não tem essa frescura de falar assim, ai, só para tomar vinho tem que ter dinheiro, tem que ir ser num restaurante chique, tem que... Não, né? Tem um uhum, restaurante chique, mas a pessoa simples, ela vai e faz parte da lista de compra dela. uhum. É como se fosse um item como qualquer outro, né? Não tem É, diferença. às vezes tu compra até quase um esquema de refil, né? Na Isso, Espanha tinha bastante, né? Tu vai com um galãozinho, já compra ali a granel, né? Tipo, isso é. Ou compra aqueles as bags, né, de 3 litros, 5 litros, a também. torneirinha. Uhum.
e consome aquela. Ou a maioria tem também a produção, né? Quem é mais Sim. antigo, tem o vinhedo, eu conheci muitos senhorzinhos assim nas cidadezinhas pequenas da Itália que faziam o próprio vinho. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Vinhos e Momentos. Entre os estilos de vinho, qual é o menos calórico? Olha, Cris, eu acho que assim, os secos em geral, né? Não sei É. se. Geralmente os estudos trazem justamente isso, Menos escolher os alcoólico secos. também vai ter É, menos, né, quanto caloria. mais açúcar tiver, mais caloria vai ter. E aí você vai ter as calorias do açúcar, né? Então sempre optar pelos secos. Não tem muita caloria uma taça de vinho, né? Fica entre 70 e 80 calorias o vinho seco. Um pouco entre tinto, espumante e branco, mas é muito pouco, 90, 100. O que vai mudar muito é quando ele tem açúcar. Daí vai para 120, 140 calorias uma taça. E aí você tem um malefício, digamos assim, do açúcar, né? Que se a gente olhar para o lado do estilo de vida que é defendido hoje, de low carb, cetogênico, daí você tem que tirar essas, né, o açúcar, a farinha, aí você tem esses malefícios de inflamação mesmo do organismo. Mas fora isso é escolher os secos e tá tudo certo. Se você não se incomodar com o açúcar, né, com as calorias do açúcar, gostar do mais docinho, o importante é tomar um pouco pelo menos, né? Que os benefícios, o açúcar não vai impedir de você ter os benefícios do vinho. Então, Sim. Sim, Gil, o Nature é, seria o menos calórico, porque ele não tem adição de açúcar, né? Então, assim, quanto mais seco, menos calórico vai ser. E outra coisa, né, Cris, não sei se eu tô errada, né? Mas o álcool também tem as calorias, né? Então, eu acredito que quanto menos álcool também, menos calorias, né? sim, exatamente. É que na verdade assim, as calorias do álcool elas não são absorvidas pelo nosso organismo da mesma forma que o açúcar, por exemplo, né? Então, as calorias do álcool, o vinho seco, o que ele tem de caloria, um pouco é do álcool e o restante é dos outros componentes ali, né? Uhum. Mas é engraçado, mas as calorias que o açúcar traz para o teu organismo, o malefício que ele traz não é o mesmo que o álcool, por exemplo, quando você consome de maneira pontual, assim, né? Sem excessos. Então, o álcool não faz mal quando ele não é tóxico para o teu organismo, nas dosagens que a gente sabe, 2 taças, 3 taças por dia. E o Nas açúcar, ele já. medidas. Alguns médicos mais radicais defendem que mesmo em pequenas quantidades, então se eu consumir só um pouquinho de açúcar no final de semana, né? Isso com o passar do tempo eu vou colher os malefícios desse açúcar de qualquer forma, entendeu? E o álcool, quando a gente consome no vinho e com as refeições, tem um processo que enquanto o nosso organismo ele está na digestão e o álcool está junto ali no nosso estômago, o nosso organismo ele vai estar comprometido com a digestão, então o álcool ele não vai para a corrente sanguínea rapidamente, ele vai ter tempo de ser metabolizado ali dentro, né? E nesse meio tempo, os compostos fenólicos do vinho vão estar sendo levados com o processo digestivo que está acontecendo ali, os nutrientes para o nosso organismo. Então a gente colhe os benefícios do vinho e Uhum. ainda não né, elimina os malefícios do álcool. É mais ou menos assim, de uma maneira bem simples, sabe? Mas Uhum. então, por isso eles batem na tecla de você tomar o vinho com a refeição. Porque daí o álcool não vai para a corrente sanguínea dessa forma. Porque se você tá só tomando, por que a gente tem ressaca, né? Quando a gente toma um monte e não come direito? Porque daí você enche a corrente sanguínea de álcool e daí você tem picos, né? No Uhum. teu organismo de álcool. E daí isso é extremamente tóxico. Sim. E Cris, quando a gente fala de estilo de vida também, né, a gente está falando de nutrir o corpo, né, tanto o físico, mas quanto o interno, né, também a questão da saúde. E também eu acho que a gente fala muito da saúde mental, né? Para mim também está muito relacionado ali, né? Até como a gente vai envelhecer depois, né? Até as próprias doenças que a gente pode tá tendo aí futuramente, que também, né, consequência de não trabalhar a nossa saúde mental, né, de deixar de lado, de ser negligente. E, e eu vejo o vinho, né, eu vejo o vinho como um verdadeiro alimento, né, que ele tanto nutre o corpo quanto a mente também, né, se a gente fizer um bom uso do vinho,
né, a gente pode estar, né, aproveitando aí para estar, né, trabalhando bem a mente, né, através de uma taça de vinho, né? O que que tu acha em relação a isso? Com certeza, né? Até porque quando um bom médico, quando ele aconselha, né, a fazer uma dieta, ele vai receitar, entre aspas, o vinho justamente por isso, porque o vinho ele tem compostos que vão te ajudar a despertar aqui, né, precursores da serotonina. Então você vai ter sensação de prazer, né? Você vai ficar satisfeito mais rápido, você vai ficar mais feliz. A gente sabe disso, né? Desde a antiguidade o vinho é visto como um antidepressivo. Então, Sim. te tira aquela sensação de irritabilidade de uma mudança alimentar, né? De mau humor, inquietação, angústia. Porque quando você muda, teu organismo ele tá habituado. Imagina uma pessoa que está acostumada a comer muito, a comer industrializado. Quando ela começa a tirar Nossa, isso, dá é muito. abstinência, né? Exatamente. Então, quando você insere o vinho nessa mudança, você consegue ter um controle emocional muito maior. Porque você desperta, né, reações químicas dentro do teu organismo que vão fazer vários hormônios trabalharem a teu favor. Então, assim, Uhum. e daí, fora isso, né, fora escolher, né, dentro desse contexto de mudança alimentar, mas numa rotina normal, imagina, quanto que o vinho não agrega, né? Você conversa melhor, você conhece mais gente, Abre você a mente, né? abre a mente, tem mais leveza. É muito Eu vejo benéfico. também o vinho meio que ele quebra barreiras, eu acho. Acho que a gente fica até mais tolerante, assim, não sei. Eu pelo menos eu tenho essa impressão, porque a gente começa a conhecer pessoas com realidades muito diferentes, aí vai abrindo a mente e a gente vai ficando também mais tolerante. A gente viaja, né? Então, É uma forma de você acessar muitas culturas e muitos pensamentos diferentes de uma forma muito tolerante. Às vezes a pessoa até coloca um ponto de vista mais polêmico ou crítico e você não tem aquela abordagem como se você tivesse, né, sóbria, Bruno tem digamos isso. assim, sem o É. efeito. Ui, bati aqui, ó. Eu acho que tem uma pergunta, tá? Eu bati meu pé no. Tem uma pergunta do Eu Vinhos e não vi. Momentos, né? Ou é outra? Não, acho que eu não consegui ler a pergunta, mas era alguma coisa de vinhos naturais. Isso. Tem uma onda dos vinhos naturais e com mínima intervenção, se há algum benefício específico sobre essa nova tendência na saúde. Olha, a única coisa que eu acho que pode ter é se a gente fala de menos intervenção desde o vinhedo, daí menos agrotóxicos, fitoquímicos, né? Quanto É que o menos vinho natural, na intervenção. verdade, ele não tem uma legislação, né? Não, Então, aqui no Brasil não. teoricamente, cada um pode seguir. Assim, é meio que padronizado, mas é sempre bom conversar com o produtor, né? Porque não tem nenhuma lei, Exatamente. né? A gente não tem uma legislação que diga o vinho natural é assim, 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 né? Então, se eu Então, quiser fazer um vinho natural com uva convencional, por exemplo, eu posso, né? você pode, E é o que a maioria faz, né, na verdade, Carol, né? Porque a Uhum. gente sabe o quanto é difícil ter cultivo orgânico de vitis vinífera, por exemplo. Isso é verdade. Aqui no Brasil é muito Tem, a difícil. gente tem. Até tem uma, acho que chama Via Una, que eu sigo, e todo, assim, desde o vinhedo, ela trabalha todo de forma orgânica, sem intervenção. A vinificação dela também é de forma natural, sem usar nenhum tipo de insumo, nada, com a mínima intervenção possível. Mas isso a gente sabe que não é a realidade da É maioria, bem né? difícil, é porque a gente nem usa depois nenhum conservante no processo, aí se tu já pega uma uva que não tá sã, aí já sabe o resultado, né? Exatamente. Mas assim, diferença vai ser mais nessa questão relacionada até ao vinhedo, porque o que a gente É, usa na cantina, ele não faz mal, né? O próprio, todo mundo tem assim o eu sulfito, falo, né, o vilão. parece que o sulfito é um bicho gigante que vai te comer, assim, né? Um monstro. E não é assim, né? O sulfito ele é bem-vindo e nas doses permitidas pela legislação não faz mal para nossa saúde, então Reserva. isso é bem tranquilo. Então o que a gente usa Inclusive, né, Cris, eu gosto sempre de falar dos frutos secos, né? Que eles têm quantidade muito maior de sulfito e ninguém fala,
né? E a gente come esses frutos secos aí nas nossas dietas, que é super saudável, né? Aliás, muitos alimentos têm, né, sulfito como conservante. Muitos que a gente come, muitos. Então, assim, não é o conservante do vinho. Eu não sei por que se criou esse monstro do sulfito do vinho, que não pode usar, porque não sei de onde surgiu, gente, mas não faz isso, porque a gente come A tantos dose alimentos. realmente, né, Cris, é que fica ali É muito realmente pequena. muito pouco. Porque a legislação ela limita, né, a 300 miligramas, acho, mas a gente coloca bem menos sempre, porque a uva Uhum, geralmente é uma uva saudável, uma uva, né, se a uva tá ok, a gente quase não precisa usar, né, a gente usa muito pouco. verdade. Então é mito, tá, gente? Sulfito ele não é bicho-papão, ele é do É, bem. inclusive a gente come em outros alimentos, né? Que eu acho que isso que às vezes a gente tem que trazer, porque a gente fica nessa aí, Nem acha que faz fala. muito mal e tá comendo ali de outra forma sem nem saber, né? Não, e outra, né, Cá? A gente falando de estilo de vida. Vamos colocar assim na nossa listinha tudo que a gente come que tem edulcorante, edulcificante, todos os antes e tudo quanto é tipo de conservante químico que a gente também não sabe nem de onde vem, né? Uhum, E num alimento, você lê lá o rótulo, eu sempre tive essa mania de ler rótulo de tudo que eu compro. Você começa a ler, quanto mais coisa tem naquele rótulo, mais você começa a se assustar, uhum. né? No vinho está escrito uvas viníferas e sulfito. Acabou. Não tem mais nada, É, né? é. E nomes assim que a gente não reconhece, né? Então, realmente é de se preocupar, né? É de se preocupar. Exatamente. E por isso que eu acho legal É. essa onda agora que tá surgindo de uns anos para cá com relação ao estilo de vida. A gente tem até um braço da medicina que estuda justamente isso, né? Chama Medicina do Estilo de Vida. E é justamente essa busca de fazer as pessoas entenderem. Por isso que a gente está nessa onda de low carb, cetogênica, jejum intermitente. Porque essa filosofia defende justamente esses alimentos que são saudáveis, que são alimentos de verdade, que não tem tanta embalagem, que não tem mil coisas escritas no rótulo, entendeu? E aí você começa a partir para um tipo de alimentação que vai te proteger, que vai te prevenir de doenças, né? Que vai Uhum. equilibrar o teu organismo com relação a todos os radicais livres que a gente já produz, né? Equilibrar de uma forma que ele consiga combater a ponto desses radicais livres não inflamar suas células, não causar um monte de doença metabólica, diabetes, esse monte de coisa que a gente vê que é tão comum, né? E que com uma dieta como a low carb ou como a cetogênica, por exemplo, você consegue minimizar e melhorar a tua saúde, né? A gente não é nutricionista, não é médico aqui, mas um pouquinho que a gente consiga ler, a gente consegue perceber, né, Kai, esse tipo de benefício. Quando a gente come comida de verdade, a gente não vai ter problema, né? Sabe, Cris, que eu quando isso para mim assim foi muito impactante, né? Porque nos Estados Unidos, enquanto eu morei lá, eu dividi apartamento com outros brasileiros, né? Que foi pelo Ciências Sem Fronteiras. Tinha uma das minhas amigas que ela era vegetariana, né? Ela ainda é. E sim, que era a roommate, né? Que eu dividia a rotina toda com ela, né? Que da José de São Paulo. E ali, tipo, comecei a conviver com ela já um olhar assim mais responsável, né, sobre a alimentação que eu nunca tinha me dado conta em parar para analisar nada, né? Aquela que comia tudo como se não houvesse amanhã sempre, né? E sempre foi assim, né? Imagina, aí chega nos Estados Unidos, que é tudo, principalmente as porcarias, né? São mais baratas do que as comidas de verdade, né? Em quantidades Inclusive, industriais, né? isso, inclusive até as saladas, tipo, as frutas, tudo parecia que era artificial, né? Já vem tudo embalado, muita embalagem, né? Muito lixo. As frutas não estragavam nunca, ficava meses, a fruta não estragava. Eu ficava muito assustada com aquilo. Eu Tipo, também. aterrorizante, assim, esse negócio de apodrecer frutas, legumes não acontece. Tá passando uma carreata aqui, só um. Isso é coisa de política, né? Meu Deus. Dá para ouvir aí, né? Mas bem pouquinho, bem longe. Deixa eu ver aqui só.
Porções Ah, gigantes. não, é o Papai Foi sem Noel. É o querer. Papai Noel. É Papai Noel? Achei que ele não fosse vir Vai esse descer a ano. rua. Só voltar, que senão nem consigo ouvir. E aí, lá, Cris, eu comecei a ver, assim, depois eu morei com umas americanas por 3 meses. As meninas, elas nunca fizeram nenhum ovo. Eu nunca vi elas cozinhando nada. Era só comida congelada, né? Todos os dias, todas as refeições. Comida congelada, basicamente sempre a mesma coisa. As comidas pareciam indiana, né? Que ficava aquele cheiro na casa. Só comiam aquilo, né? E alimentos ali, paz de amendoim, coisas, né? Snack, enfim. Só esse tipo de coisa, né? E eu fiquei muito assustada, porque assim, eu não sei se tu teve essa impressão, isso que eu tava na Califórnia, que teoricamente é o lugar, eu acho, mais saudável dos Estados Unidos, né? Eu via muitas pessoas, claro que aqui no Brasil agora também já estamos tendo essa realidade, mas na época que eu fui, né, não era tanto. Foi em 2013 ali que eu fui, né? Então, muitos obesos, pessoas, muita calvície, peles horríveis, né? Peles, tu via assim, parecia a própria gordura, né, na pele. Assim, tu vê que tem um aspecto diferente, né? Inflamado mesmo, né? Inflamado. Mas eu me lembro assim que o que me chamou muito a atenção foi a questão da calvície, muitas mulheres calvas, né? E outra coisa também que na época me chamou a atenção é que tinham muitas pessoas assexuadas, sabe? Que até tinha uns grupos lá de pessoas assexuadas e tal, coisa que eu nem conhecia, né, na época, esse termo. E era super comum, tinha muita gente assim. E aí eu fico pensando, cara, na minha opinião, mexe até no libido a alimentação. Se você começa a ter uma Total. alimentação ruim, né? Tanto que quando você começa a fazer exercício, tudo, se alimentar melhor, muda tudo, parece que se ativa o corpo, né? E eu acho que o contrário também acontece, quando você está só se alimentando de bomba, né? De comida pronta, congelada, que não é comida, né? Aquele monte de coisa química lá. Química Você pura. vai deixando de ser um ser humano, né? Você vai virando, não sei lá o que vira aquilo, mas é assustador. Eu fiquei horrorizada. Porque, cara, mexe diretamente na questão hormonal. Porque mexe nos hormônios, né? Tudo que a gente Uhum. come, dentro da gente, a gente é reação, a gente é bioquímica pura. Tudo que você ingere ali vai ter que dar um jeito daquilo se transformar e para sair. Você imagina comer essa bomba congelada, cheia de conservante, porque aquilo ali é tudo, menos comida. Aquilo ali não é Uhum. comida, né? E aí você coloca dentro, imagina o tanto de toxina que teu corpo produz para conseguir desmontar, né, esse monte de tranqueira que você jogou ali. Isso influencia diretamente no balanço hormonal do teu corpo. Uma série de hormônios ali é Uhum. prejudicada. Por isso que você começa a ver pessoas com esse aspecto assim, a libido vai para o chão, né? A disposição vai para o chão, tudo. Imagina, a pessoa tem Uhum. diabetes, tem gordura em excesso, gordura no fígado, tem uma série de problemas. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2001. Fui bem antes de você. Imagina, sim, a realidade do Brasil também devia ser bem diferente, bem mais saudável, né? Deve ter sido um baque muito maior. Meu Deus, eu fiquei chocada. Eu me recusava a comer. Eu falava, gente, eu não vou comer isso. Porque olha isso daqui. Aí você põe na boca, tem gosto esquisito, tem gosto É. químico, não tem gosto de comida. E não tem textura, né? Depois que a gente Não. começa a comer bem alimentos mais integrais, mas realmente começa a se apegar na comida de verdade, falta textura. A gente gosta de mastigar, né? Lá já vem Sim. tudo, E, já parece que já tá tudo uma papa, né? nossa, eu fiquei assustada. Eu que já era muito encanada com esse negócio de comida, eu falava, meu Deus, eu não vou comer. Nossa, emagreci horrores, porque eu não comia nada daquilo que tinha lá. Aham, imagina, Cris. Eu não sei se Nossa, tu chegou a ver, Cris, ainda nos fast foods, né? Eu não me lembro em qual que foi, porque tem tantos, né? Mas tinham, cheguei a ver uns papeizinhos de coisa avisando que não se responsabilizavam pelo câncer. Não sei se chegou a ver alguma coisa assim nesse não sentido. me lembro. Nossa, aquilo ali pra mim eu fiquei, meu Deus, assim, que não, sabe, não era, se isentavam da responsabilidade se você desenvolvesse um câncer.
colado na parede do estabelecimento, porque acho que deu problema, né? E era tipo direito do consumidor ele saber que se ele ingerisse aquele alimento, né? Se vivesse daquela dieta, que ia ser, né, já Deus, um olha o absurdo. destino já certo, né? Traçado. Exatamente, mas não, é muito fora do comum. Quando a gente vê aqueles programas, né, de televisão que tem volta e meia que mostra, né, os casos muito tristes, né, assim, dá Do pena, né, peso, né? porque tu vê a dependência da pessoa naquele alimento, né, ela só quer comer aquilo que realmente a gente fica às vezes comendo uns doces e coisas já. Eu fico assim, ai, com uma vontade de doce, não sei o que, sabe, assim, a porcaria logo vicia a gente, né? Então Você é muito. imagina a pessoa só comer essas porcarias sempre, né? E inclusive quando eles fazem a dieta, faz redução de estômago, não sei o quê, vai tomar uma sopa. É sopa em pó. A sopa hoje é de frango, amanhã é de carne, e é sopa em pó. Eu fico sem ou nem uma sopa, eles não sabem fazer, tipo, Não, eles não não nem tem sabem nada fazer. natural. Não tem nada natural. Não existe um prato lá. Só se você for comer num outro restaurante ou comprar no mercado, mas ainda assim o gosto muda muito, né? É isso que eu É. sempre falo pra minha irmã. Gente, a maçã, a banana, a pera, o abacate, tem tudo o mesmo gosto. Não muda, parece. Você sente Uhum. aquele gosto no final que é um gosto esquisito, que todas as frutas, todos os legumes têm aquele mesmo gosto. Uhum. Oh, E você... só... Ah, Pode falar, pode falar. pode falar. Não, pode falar, cara. Não, eu ia falar aqui que o Gil fez um comentário, Papai Noel trazendo vinho. Se não chegar aqui durante a live é porque eu não me comportei bem. Eu vi! Acho que Ai, não se Gil. comportou, hein, Gil? Passou direto. Passou de nem parou, nem tocou a campainha. Ai, Mas pra ver. e- pode falar, Cris. Eu tô com delay, aí eu fico falando por cima de ti. Pode falar. Não, mas para ver como é cultural, né, cara? Não adianta. Quem tem a oportunidade de conhecer a realidade da Europa e a realidade dos Estados Unidos consegue perceber nitidamente e perceber quanto que a cultura influencia e por isso que a gente sofre, né, até hoje, e a gente luta, né, com essa coisa cultural. Isso tá em tudo, tá na comida, tá na bebida, tá em tudo, né? E aí a gente tem que achar um jeito de driblar isso e construindo em cima dessa cultura que a gente, né, teve que consumir, porque, né, foi o que foi ensinado pra gente, e meio que construindo agora em cima dessa cultura esse novo conceito, né? Essa nova vertente, essa nova realidade. Acho que ele falou, Uhum. alguém dele falou alguma coisa É ali. o... Esse é uma verdade aqui, o Vinhos e Momentos falou, que o ponto Ah, é, positivo dos americanos é que eles consomem vinho sem muita verdade. complicação. Isso é verdade. Isso foi algo que me tocou muito quando eu fui lá, né? Fui visitar a região de Napa também, né? E não tem mesmo, é todo mundo tomando vinho, qualquer É. restaurantezinho aberto, tipo, não tinha muito essa coisa de ter que ser uma ocasião chique, era bem descontraído. Tu via todo mundo tomando vinho, né? Pelo menos lá na região do Napa, Sim. né? E as próprias vinícolas, assim, eu via muito essa coisa de aqueles churrascos que eles fazem, né? Que são diferentes dos nossos, mas assim, coisa bem descontraída, sabe? O pessoal tomando vinho assim nesses momentos, né? Então, isso foi algo que eu trouxe de lição, assim, que eu acho de exemplo, né? Que eu acho que eles fazem super bem. Não, e até a Realmente não própria tem. taça, né? A taça deles é aquele copinho bojudinho, sem haste, sem Isso. nada, né? É a Uhum. típica taça deles. Meu Deus. Vou me derrubar. Como tá o Isso, consumo aí, Cris? eu acho que eu já bebi meia garrafa. Mentira, não deu meia garrafa, mentira. Aí tá falando da dose do consumo consciente, tá? E a pessoa numa hora bebe uma garrafa, né? Não, mentira, eu tomei duas tantinhas assim, ó, da tacinha, tá? Prometo. É que o pé disso daqui é largo, daí eu não posso mexer a perna que eu já bato nele. Ah. E em contrapartida, né, Cris, lá na Europa, assim, outra realidade, né? Eu morei então com pessoas de fora também, e uma pessoa que eu aprendi muito, né, me deu muita consciência sobre alimentação no geral foi uma grega, né, que eu dividi a casa com ela. E
aí até, né, de repente a gente podia falar um pouco dessa dieta mediterrânea e tal, mas muito assim sobre a consciência, né? A consciência do sazonal, que é coisa que eu não tinha, porque eu sou uma pessoa que eu cresci em apartamento, para mim eu ia no mercado, na feira, tá, eu comprava na feira, né? Teoricamente eu tava consumindo, né, o sazonal, mas sem nem nunca ter parado para pensar nisso, né? E sem saber, né, das estações de cada fruta, enfim, até hoje, né, também ainda tô capenga nesse assunto. Mas, mas de parar e prestar atenção, né? Que realmente, poxa, se eu fico consumindo frutos, né, no mercado que às vezes eu não sei a procedência, né? Que tem lá, eu como só banana e maçã. Eu só como isso aí de fruta, por exemplo, né? Se eu sou chata para comer, não é o meu caso, né? Mas vai que. E aí eu quero comer aquilo o ano inteiro, né? Provavelmente está vindo de um outro lugar, né? Porque não vai dar o ano inteiro aquela fruta, né? Da onde que está vindo aquele fruto, né? Então, quantos quilômetros que não viajou, né, para chegar até aqui e tal. Então, eu comecei a olhar de outras formas, né? E a questão também, por exemplo, das oleaginosas, que ela comia bastante, né? Da questão do lixo gerado, né? Que isso, para mim, foi o grande despertar, né? Que, assim, ela, nossa, não podia, assim, ver o lixo, né? Que a gente comprava as coisas embaladas, ela achava um absurdo, né? Porque ela estava acostumada ainda a fazer aquelas compras locais, né? Pequenos produtores, a realidade na Grécia é outra, né? A Que é o granel. resgatar o que era antigamente, né? É É, basicamente isso. exatamente. Exatamente. É, outra coisa que assusta é essa questão do lixo, né? Porque lá nos Estados Unidos também, né? Eles não Nossa, separam, lá é é tudo tudo descartável. misturado, aquela montanha de lixo. Você vai comer um negocinho, você faz um tanto de lixo assim. Um negócio desse tamanho, É. você faz um tanto de lixo assim. E se como já tinha morado na Europa, e lá é tudo separadinho, eu sempre separei lixo, sempre. Meu Deus, quando eu cheguei lá, eu falava assim pra minha irmã, tá, vamos separar. Ela, não, aqui não separa nada não, joga tudo aí junto. Nossa. É. Mas a dieta mediterrânea é uma coisa, até que eu ia falar, cara, de todas as dietas mais antigas, assim, que a gente sempre escuta falar, né, a dieta mediterrânea é uma que sempre teve presente, todo mundo batia muito nessa tecla, porque a dieta mediterrânea, porque os povos ali que fazem essa dieta, eles são muito saudáveis, né, e tem uma longevidade muito grande. Uhum. E qual que é a base da dieta mediterrânea? Que os principais ingredientes, digamos assim, comida natural, ou seja, não se Uhum. consome industrializado, né? Processados, é. Então é o que é da estação, que nem você falou. Então, fruta, legumes, verduras da estação, azeite de oliva e vinho. É isso, Uhum. Uhum. né? Então, assim, não tem nada de fenomenal. Por que, que eles vivem tão bem, são tão saudáveis? Justamente por isso, porque eles comem comida de verdade, né? É. É, exatamente. Ela sempre cozinhava tudo, não comprava nada de industrializado, nada disso, né? E é tão Realmente. difícil, né, de desapegar, né, do Uhum. semi-pronto ou do pronto, né? É, e aí que a gente vê o quanto que a gente já está contaminado na nossa cultura, porque, né, Brasil, teoricamente, se a gente resgata, né, nossas raízes, assim, a nossa alimentação mesmo, se a gente É. seguisse só a alimentação brasileira, é super saudável, equilibrada, né? Sim. Uma riqueza né, de frutas, verduras, legumes, né? Tem tudo, de tudo um pouco, né? Tudo. Mas a gente já está indo nessa linha aí dos processados, né? Bolachinha, rechear biscoito, não sei o que, tudo processado, né? Tudo pronto e porque não tem tempo, aí pega pronto, né? Eu acho Esse que foi quando a meu... gente cozinha, né, também tem muito disso, né? De ser saudável, né? Também você cozinhar, sem contar que é uma terapia, né? Assim, claro, tem gente que não gosta, mas normalmente, né, é algo que faz tão bem, né? Eu não gosto muito, confesso. Mas eu não como congelado, não como industrializado, faz muitos anos, assim, que eu eliminei essas coisas da minha vida. Então, às vezes, por preguiça, por não gostar de cozinhar só pra mim, por exemplo, daí eu faço um omelete, faço coisa Assim. rápida, coisa simples, mas não como congelado, não como industrializado. Eu ia falar, esse Uhum. ano serviu um pouco pra isso, né? A gente já vem de uns anos pra cá nessa vibe do estilo de vida, de pensar a comida como cura, né? Então você escolhe a Uhum. sua filosofia alimentar
pensando no quanto ela é saudável para o teu corpo, não no emagrecimento, mas Uhum. na Emagrecimento é consequência, né? isso, exatamente. Quando eu elimino esse monte de porcaria da minha vida e começo a comer comida, naturalmente eu vou emagrecer. Eu não preciso nem me preocupar com isso, né? Então esse ano serviu um pouco para isso, para a gente perceber, né? Porque todo mundo começou a cozinhar, a prestar atenção quando tá comendo, a prestar Uhum. atenção. Vamos escolher esse vinho para acompanhar essa comida? Porque ó, tá falando aqui que combina com esse tipo de prato. Então vamos prestar atenção enquanto a gente está comendo, se é gostoso, se não é, qual que é a sensação que a gente está tendo. Coisa que a gente comia em 5 minutos, porque a gente tinha pressa, então engolia ali no celular, na TV, não prestava atenção. Isso pode fazer bem? Uhum. Não vai fazer bem, né? Você Não. come a mais, você não se nutre da forma correta, porque você não está prestando atenção naquilo que você está comendo. Então, acho que esse ano serviu um pouco para a gente retomar e pensar, né? Qual que é o estilo de vida que a gente quer ter realmente? O que faz bem, o que não faz? Então, serviu para tudo, né? Para a gente introduzir um pouco mais o vinho na nossa vida, para a gente escolher um estilo de vida que pode ser mais saudável do que o que a gente tinha, né? É verdade, Cris. Aqui o Vinhos e Ah, Momentos falou estilo de refeições, principalmente na Itália, em alguns locais, as etapas, né? Na França também era bem assim. No início a é. gente acha que não vai sustentar, né? E aí a gente se esbalda, né? Às vezes, se tem a opção de comer a mais, a gente fica lá sendo o único que come a mais, que eu fazia isso, né? Os franceses lá comendo isso aqui, e depois. Ai, ai. E você vê que super sustenta, porque tem proteína, tem carboidrato, legumes, verduras, tem um pouquinho da fruta, o Uhum. vinho, então no final você acaba saindo de lá super satisfeita, porque você É, comeu, né? Porque você tem que comer devagar, porque vem tudo mais claro. devagar, né? Lá, às Então, vezes, na Europa, obrigatoriamente. minha mãe fala também quando ela viajou, né, para a Europa, isso quando, sim, antes de eu nascer, né, há 30 e poucos anos atrás, demoravam duas horas, né, a refeição do almoço, né, que era aquele intervalo, 2 horas, todo mundo na mesa e comendo, né, durante 2 horas. A gente, às vezes, engole a comida em 20 minutos, né, nos Estados Unidos, então, isso aí era outra coisa que me incomodava, o pessoal comia em pé, né, naquela coisa como uma fatia de pizza ali, já para nem parar para o almoço. Então, aí você vê, né, o reflexo, né? O reflexo. Aí você pode avaliar que é tudo uma questão mesmo. Você pega a saúde dos Estados Unidos e a saúde da Europa, daí você vê, né? Uhum, sem contar, né, Cris, que tipo, é um momento de partilha, né? Eles ficam 2 horas, mas não estão 2 horas lá comendo assim, eles estão Não, partilhando, não estão naquela euforia de ter que comer igual um desesperado, né? Tipo, exatamente. vai usufruindo e vai conversando, e não tem essa, a comida vai sair correndo, fica ali bem tranquilo, né? Eles comem bem relaxados, né? E tem essa troca também, que é outro, sim, outro alimento, né? Também para nossa saúde, né? Essa partilha, né? E tal. Principalmente a nossa saúde mental, exatamente. Uhum. É. E eu acho que eu, por exemplo, né, eu tinha sentido alguns insights pontuais aí no decorrer da minha vida, né, mas eu sempre fui muito de comer, não de ficar comendo industrializado, mas de comer muita quantidade, né? Desde sempre, né? Minha mãe fala desde bebê que eu era insaciável, era uma coisa descontrolada e botava para fora para mamar mais e nunca tinha funda. Minha mãe dizia, sabe, eu nunca estava satisfeita. E depois fui crescendo e sempre com muita, assim, muito prazer em comer, né? Sempre aí ficava, né, elogiando a comida, saboreando, sabe? Sempre tive muito prazer mesmo em comer. E assim, não era de comer muito rápido, mas mesmo assim, né, Comia muito. acabava sempre comendo a mais, né? E até assim, quando eu vim aqui pro sul, eu vejo hoje parece que eu como muito devagar. Quando eu vim, parecia que eu comia muito devagar, mais devagar do que o pessoal aqui come mais rápido. Mas já para minha realidade, eu já comia rápido, né? E hoje eu vejo que realmente, né, eu ainda posso comer mais devagar, né? Que eu acho que eu estou exercitando isso agora, né? Tem umas 2 semanas assim que eu comecei a desacelerar mesmo,
né? E eu vi, poxa, não, a hora da refeição, que é algo já que eu queria estar fazendo antes e nunca, sabe, nunca dava como prioridade, né? Vou fazer mesmo, vou ter disciplina. E isso de parar mesmo para prestar atenção, né, no que eu estou comendo. E não só não mastigar ali às vezes, mas é como tu falou, né? Às vezes a gente está vendo até a própria TV que a gente bota de fundo, já desconcentra a gente, né? A gente fica prestando atenção na notícia, não sei o quê, e quando vê, tá comendo, você nem tá sentindo muito gosto, não tá vivendo aquela experiência dos sentidos, né? De você estar ali realmente presente, né? E desfrutando da comida. Outra coisa também que eu via, né? Que os japoneses faziam, que eu ficava com aquilo encucado, que eles, antes de todas as refeições, agradeciam, né? Agradeciam o trabalho envolvido, né? Todo, né? O trabalho desde a terra, né? Por ter provido aquele alimento, do trabalho das pessoas que trabalharam para aquele alimento chegar ali, para estar pronto, enfim. E eu tinha vontade de fazer isso, né? Não por religião, por nada, mas por agradecer mesmo, né, o alimento. E eu acho que a gente já come de outra forma. É algo que eu estou conseguindo fazer, pelo menos nas refeições principais agora eu já estou conseguindo, né? E é outro sabor, sabe? E eu fico pensando no vinho também, né? Se a gente para e tem esse momento de agradecer, né, o trabalho envolvido, que é tanto trabalho, né, por trás, já vai ser outra experiência, né, o nosso vinho, assim, com certeza. Porque, assim como com a comida, né, com o vinho também, várias vezes, né, já partilhei isso com vocês no caminho do vinho, várias vezes eu passei do ponto porque não estava prestando atenção, né? Porque aí eu tô, às vezes, numa balada, num evento e tal, tá ali, né, tá dançando, tá fazendo outra coisa, não tá com atenção na bebida, vai só enchendo, enchendo, enchendo. Quando você vê, já passou, né? Você já já se envergonha, né, do que você se transforma, e é assim. E eu fico vendo, poxa, agora quando. Porque quando eu tô jantando, quando eu tô almoçando, tomando vinho, nunca aconteceu de eu passar dos limites, entendeu? Estar ali na refeição, né? Então é bem isso, né? Porque eu tô presente ali tomando. Agora, se eu perco, né, a atenção, não há quem controle, né? Pelo menos no meu caso, é difícil. Eu não tenho esse controle de, sabe, de, eu vou parar, e tanto com a comida quanto com a bebida. Mas eu acho que é um hábito, né, Cá? A gente tem essa mania, né, de nunca estar onde a gente tá. Esse é o primeiro grande Exatamente. erro que a gente comete, né? Então eu Uhum. tô aqui comendo, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer depois, no que eu tenho que ir no banco, que eu tenho que ir na farmácia, que eu tenho que ir no mercado, que eu tenho que comprar aquilo. Então, você tem que ir. Isso é fato. Então, por que você tem que estar aqui comendo pensando que você tem que ir? Você sabe que você vai. Não vai mudar, né? Não vai mudar, não vai mudar nada, né? Você vai e acabou. Então fica ali e experimenta aquela comida e muda, né? E eu acho assim que quando a gente faz esse exercício que nem você falou que tá fazendo há 2 semanas, que você tem esse momento que você pode se permitir de comer direito, de prestar atenção. Se as pessoas começarem a treinar isso, né? No tempo que Isso elas que não podem, é no momento. natural assim, né? É um Sim, hábito, né? Realmente é um de no hábito. início é sofrido. A gente troca a chave. E aí vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Todo mundo fala que você muda um hábito fazendo a mesma coisa todo dia, 21 dias. Se você conseguir fazer 21 dias direto, você consegue mudar esse hábito. Então vamos supor que isso seja verdade. Você faz 21 dias. Na balada, no restaurante, isso vai ser automático. Então você não vai passar do ponto, porque vai ser natural. Assim como você passa do ponto naturalmente, você vai deixar de passar do ponto naturalmente, né? Uhum, Isso para mim é uhum. só uma mudança de hábito. E infelizmente o nosso hábito ele não é saudável pra gente, né? Mas se a Não. gente começar a fazer esse treino, vai ficar natural pro É. vinho, pra comida, pra tudo que a gente precisa fazer, né? De um modo em geral, assim para todas as Uhum. nossas coisas. Porque qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente está pensando na próxima. A gente nunca está pensando Isso. nessa que a gente está Ou fica fazendo. sofrendo remoendo o passado, ou fica sofrendo por antecipação, né? Mas Fique nunca é bem, o né? aqui e agora. Nunca eu aqui agora. E aí isso faz mal não só para o momento que você está vivendo, para o que você vai viver, mas principalmente para nossa cabeça, né? A Uhum. nossa saúde mental vai para o beleléu, não adianta, gente. Por isso que a gente tem esse monte de ansiedade, de angústia, de depressão, de uma série de problemas, porque a gente sempre está ansiando e angustiando por coisas que a gente não tem o menor controle.
Não tem controle, é. Não tem Eu como. comecei também em paralelo, né, que eu acho que também ajudou muito, é a prática da meditação, né? Então, isso daí eu tô sentindo muita diferença, porque eu sou uma pessoa, né, overthinking, um amigo falava, né? Tô sempre com a mente aceleradíssima. E eu comecei a reparar, eu tava com tanta crise de enxaqueca quase que diariamente, né? E eu Nossa. sentia, assim, que era porque a minha mente não parava, sabe? Eu ia deitar e a mente tá, e a mente tá, né? E por que que tá isso? A mente tá, ela não tá no presente, né? Ela tá sofrendo com alguma coisa, que é sempre assim, Sim, né? Tô sempre já. sempre. E com a meditação, né, comecei realmente a. Não é fácil também, né? Toda hora Não, tem que varrer o pensamento, né? Porque meu toda Deus. hora vem uma coisa. Mas é bom, porque a gente começa a ver, né? Meu Deus, olha só o que tá vindo na cabeça. Né? É até engraçado, né? Às vezes tu fica, meu Deus. Mas assim, eu senti um outro olhar, assim, sabe? Até para ver as coisas muito, realmente, claro, né? É, recém comecei, né? Eu acredito que tem muita. Eu quero levar para a vida, né? Eu quero que realmente se torne um hábito. Mas eu vejo que eu, por exemplo, necessito de uma prática assim, sabe? Para me desacelerar, né? Para eu estar consciente. E é muito disso de estar consciente ali no presente, né? Você não precisa se preocupar com nada, só se preocupa agora aqui com a sua respiração, né? Apesar de ser muito difícil para, né, para muitas pessoas. É um desafio e ao mesmo tempo também requer disciplina, né? Que é algo também que eu acho que, né, ajuda bastante. Mas é algo que eu vejo que está ajudando muito também nessa questão do, sim, do estar consciente ali também na hora de comer, né? De beber, enfim. É, porque até então eu só tinha buscado medidas, por exemplo, né? Até a questão da bebida. Ah, eu vou, então eu vou sair e não vou beber, né? Já que eu não sei a hora de parar, eu não vou mais beber. Cheguei a me questionar, será que eu tenho mesmo que trabalhar com vinho, né? Porque, poxa, se eu tenho às vezes fazer fiasco, não dá, né? Não posso. E cheguei a me questionar, né? Então, foi um motivo para eu fazer a caminhada, né? Do Caminho de Santiago de Compostela. E no caminho, né, eu fui também tendo outros insights disso, né, do estar presente, do contemplar, né, porque no caminho a gente tem muito tempo para pensar, a gente fica às vezes pensando, mas muitas vezes a gente aprende a prestar atenção no agora, a ouvir o seu corpo, os sinais, por questão de necessidade, porque você começa a ter dor daqui e Sobrevivência. dali, você tem que olhar, né, senão tu não consegue finalizar o caminho. E ali eu fui aprendendo a olhar para mim também, né? A olhar o ambiente, né? Apreciar, caminhar, olhar de repente mais um inseto ali, né? Eu observava muito essas coisas, assim, tava muito ali no agora. Nada de fazer caminho olhando o celular, né? De tirar, nada de ficar postando, não era nada disso. Era muito contemplar o momento. E eu acho assim, foi algo que, claro, né? Foram vários despertares, né, até agora, mas que eu vejo, claro, com a pandemia também, né, quando eu me dei conta, já estava meio que perdida nos velhos hábitos ruins, né, e eu fiquei, não, tem que resgatar aqui algumas coisas, pô, já aprendi tantas coisas com pessoas bacanas que apareceram na minha vida, né, eu acho que são presentes que vêm aí, a gente, aí depois vai, quando se deixa levar, já voltou aos velhos hábitos, né? Então Bem, agora eu falei, não, é um autocuidado, né? Se eu quero, eu penso em envelhecer bem, né? Eu quero estar bem, eu quero ser uma profissional também que representa bem o vinho como como estilo de vida realmente, né? Que é possível, a gente vê que, né, para várias pessoas, várias culturas é possível, né? Então acho que a gente tem que fazer o mesmo. com certeza. Não, e pensa, cá, ó, olha só, né, o ponto que a gente chega. Você gosta de fazer o que você faz. E você chegou a se questionar se era mesmo isso, porque você, na sua cabeça, você não ia conseguir superar isso, porque o vinho, olha só, a inversão, o vinho Uhum. dominava você. Porque era Isso, isso, o vinho tinha isso. controle sobre você, assim como a Uhum. comida tinha controle sobre você, né? Uhum. Você podia muito. É você que tem que falar, não, eu não vou tomar mais, eu não vou comer Uhum. mais. Né? E aí você abandonar uma profissão, né, um sonho de vida, uma coisa que você gosta de fazer, porque você acha na sua cabeça que aquilo não é para você. Porque o vinho te Uhum. faz mal, sendo que é você que tem o poder de decisão sobre aquilo, né? É. Mas é que o que que acontece, né, Cris? Eu, por exemplo, tenho casos também, né, de dependência na família,
né? Eu fui para Portugal, convivi com a minha família de perto, aí que eu vi inúmeros casos, né, de alcoolismo. Eu fiquei, poxa, eu tenho essa raiz genética, né? Ninguém fala disso na escola de enologia, né? Então, vai que, né? Assim, não que eu tenho que tomar todo dia e tal, mas assim, quando eu já passava dos limites, eu já não ficava orgulhosa do que eu fazia, já não era mais a Carol, não me reconhecia, né? Então, eu fiquei, poxa, se chega a esse ponto de eu não me reconhecer, de eu ficar essa pessoa chata, desagradável, que eu não gostaria de ter por perto, né? Então, poxa, né, tá, não é a minha essência. O que está acontecendo? Eu não consigo controlar isso, né? Que eu tentei de inúmeras maneiras, né? Claro, aí eu tenho a fé também, cheguei aí até a me confessar com o padre nesse nível, né? Porque eu fui buscar ajuda, que eu fiquei, poxa, não dá para ficar assim, sem, né? Eu quero me orgulhar de mim como profissional, né? Então, foi algo que realmente eu levei como, né, vamos, ou vai ou racha, né? E ali eu senti também que tenho que trazer um outro lado, né? Esse lado mais realmente da saúde, né, da qualidade de vida, que muitas vezes ninguém fala disso, né? Até a questão da dependência também ninguém fala, né? E às vezes, poxa, aí fica, tem que tomar vinho, mas às vezes não é todo mundo tem que tomar vinho, né? Claro, Também a gente tem que ter, claro. né? Tem que ter E a gente essa. não pode só pensar no lado de vender vinho, né? Como profissional, a gente tem que também assumir essa responsabilidade, né? De promover um consumo consciente, né? Certeza. Até porque a gente é educador do vinho, né? A gente não é comerciante do vinho, né? Então a gente tem que mostrar, a gente tem que mostrar sobretudo esse lado. E realmente, eu também tenho problemas, né, diretos na família e todo mundo me questionava, como é que você vai trabalhar com vinho, né? Tipo, é natural, então já você tá fazendo uma coisa errada. Uhum. Mas na minha cabeça não era. Por mais medo que eu tivesse que pudesse acontecer, né? Na minha cabeça eu sempre sentia a minha intuição falando: não, não é. Segue que não é. Então é uma coisa assim, é a mesma coisa que você fez. Você começou a prestar atenção e a buscar meios para tentar entender, porque você sentia que aquilo era para você fazer, né? Uhum. Por mais que tivesse aquele empecilho ali te incomodando, você não desistiu, você foi buscar respostas, né? Então eu acho Uhum. que e isso te fez despertar para mostrar, ó, então essa parte eu tenho que mostrar, eu também tenho que abordar isso, né? A gente não é só tomar vinho, aí girar a taça, tem aroma de frutas vermelhas, não é só isso, né? É a gente trabalhar também esse outro lado, né? Que o vinho representa? Que o álcool representa para você, na sua família, né? Como que você encara isso? E realmente isso a gente não aprende, a gente aprende só química, bioquímica, solo, mas essa parte ninguém aborda. E aí você vê como eu presenciei na minha época de faculdade, pessoas, né, colegas perdendo o controle, Claro, o né? que mais Você não sabe o acontece, né? limite. Perdendo o controle. Então você vê o quanto é E até tendo importante. também, às vezes a pessoa acha que não perdeu o controle, porque aí vai também, depende, né, de como a pessoa fica, às vezes, com álcool. Tem gente que só dorme, por exemplo, né? É, Mas o estilo de vida também, né, Cris? Aí fica naqueles excessos, né, e demasia, né? Que aí vai pro lado de Baco mesmo, de Dionísio, né? Aí vira um puro beberrão e é isso daí, né? Porque se resume a isso, né? Tudo em excesso, tudo. Isso não vai ter um futuro, né? não, Promissor. Não tem um futuro promissor a gente não. vivendo dessa forma, né? Não adianta a gente pensar, tá, então eu prefiro viver menos, né? Bebendo, porque, né, vale mais a pena do que eu ter uma vida saudável e viver mais. Aí Tipo também já é Cazuza, um pouco de ignorância, né? vida louca. Não é radicalizar, né? Mas é assim, a Não. gente também pensar no amanhã, assim, nesse sentido, se cuidar, né? Por isso que eu acho que essas dietas, estilo de vida, na verdade, essas dietas que são curativas, que a gente está falando, elas estão tão na moda, entre aspas, porque as pessoas se tocaram. Que não Uhum, adianta essa coisa louca de comer, beber e viver como se não houvesse amanhã, porque o amanhã chega, daí a idade uhum. chega e uma série de questões chegam junto. Daí que adianta você ter 40, 50 anos, ter uma saúde debilitada e não poder aproveitar tudo aquilo que a vida tem para te oferecer ainda, né?
Sendo que você pode fazer de uma forma homeopática tudo isso que você quer viver e Uhum. protelar isso há muito mais, né, por muito mais tempo. Uhum. Por isso que a Uhum. gente toma vinho, porque vinho é antioxidante, você vai, né, É. ter longevidade com saúde. Uhum. Verdade, Cris. Mas é um assunto, eu acho bem pertinente, né? Eu acho que a gente tem que realmente falar, porque senão a gente vê que tá mais presente aí do que a gente imagina, né? Ah, com Esses maus certeza. hábitos, né? Na verdade. São maus hábitos, é. E a gente não consegue enxergar, às vezes, né, que a gente está dentro Uhum. desse círculo de maus hábitos, né? Parece tudo normal. Aí, É. quando aparece alguém seguindo uma filosofia um pouco mais natural, um pouco mais saudável, as pessoas falam, ai, como Aí é você é hippie, radical. é balota, né? Não tem crédito. Eu até pensei nisso, falei, eu vou começar a falar dessas coisas e eu vou perder a credibilidade, né? Porque daí as pessoas acham que você é radical. Ai, você não come macarrão, você não come arroz, ai, você não come É, uma bolachinha, um embutido. Meu Deus, que é. radical. Né? Daí você passa a ser É porque radical. na cabeça dessas pessoas isso que é saudável, só que não é, né? Pelo contrário. Eu vim pra cá, né? A dieta aqui é muito diferente da minha dieta, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo, do que eu comia, né? Durante toda a minha vida. Aqui muito carboidrato e muita carne, né? Para mim é muito pesado. Assim, eu entendo que quem nasceu aqui comendo isso não tem problema, né? Eu vejo o pessoal às vezes metaboliza de uma forma totalmente diferente do que eu. Mas eu, meu Deus do céu, se eu fico nessa dieta, se eu sigo aqui os padrões, parece que todo o meu metabolismo parece que fica parado. Eu sinto assim, né? Eu estava acostumada a comer, né, comidas muito mais leves, mais salada, mais frutos do mar, por exemplo, né? Quase não comia carne vermelha, não comia com tanta frequência. É que eu gosto muito de frutos do mar também, por mim só comia isso, né? E muita salada, no máximo um arrozinho ali, mas também nem muitas vezes só legumes mesmo, sabe? Então, né? É que tem muito aquela crença de que tem que comer carne e a massa, que é o que vai nutrir, mas, né? Mas é muito variado de organismo para organismo, né? Nem todos os organismos se adaptam. Por mais saudável que seja a dieta, às vezes meu organismo não se adapta, né? É A natural. gente por isso que a gente tem que ouvir os sinais do corpo, né? Porque também até nessas próprias dietas, né? Às vezes, tá, mas para mim, de repente, tem tal alimento que não cai bem. Ou, né, tem um outro alimento que eu acho que eu reparando, eu acho que acelera meu metabolismo e tal, então vamos incluir, né, se te faz bem, eu acho que é muito observação também, né? Com certeza, você tem que saber ouvir teu organismo. Isso é. E eu senti isso na pele. Eu, assim, muitos anos fiz essas dietas malucas, né? Como eu falei. E depois de um tempo, quando você tem 18, 16, 20, 25, tá tudo lindo. Seu organismo, ele responde a tudo. Tudo que você faz, ele Uhum. responde bem. Só que depois dos 30, 35, ele já começa a Já. dar sinais. E aí eu fui colher os frutos dessa época depois dos 30, né? Aí meu Uhum. organismo começou a mostrar os sinais dessas dietas loucas que eu seguia. Aí você cai, né, na real e fala: Meu, olha, é muito sério esse negócio de saúde. Não dá pra gente Uhum. brincar, né, de fazer dieta, essas dietas malucas restritivas. E eu tive problemas seríssimos de saúde, até encontrar de novo, conseguir me reequilibrar. E hoje, assim, ó, minha imunidade é ótima, qualquer gripe eu não tenho nenhum tipo. Por quê? Porque eu consegui encontrar dentro desse estilo de vida o meu estilo, aquilo que se encaixa dentro do meu organismo, né? Uhum. Uhum. Então isso é essencial. Eu acho também que a gente tem que observar, né, o que faz bem pra gente, não adotar tudo cegamente, né? É. Só E porque estão o falando que é corpo dá saudável, sinais, não adianta. né? Nosso corpo ele é muito inteligente, né? Uhum. Ele fala tudo pra Verdade. gente. Bom, Cris, não sei se tem Então, algo a tá. mais para pontuar, se alguém tem alguma questão. Eu. Se alguém tiver alguma pergunta, eu também acho que foi um bate-papo bem bacana, né?
bem completo também, bem legal. Assim, eu gostei bastante. Eu também. Fiquei bem feliz. Eu gosto de falar dessas coisas. É bom, é bom. E poder também propagar um pouquinho a saúde para os outros, né? É muito bom também. Ah, é. Depois que eu adotei vinho e low carb, minha vida mudou. Ah, Aí sai na revista, né? Já dá para fazer um post, Cris. Ah, o post de amanhã já faz assim, ó. O antes e o depois, né? Cris sem vinho, sem low carb, pós, né? A versão, né? Ó, boa ideia, hein? boa ideia. Acho que eu vou fazer. Vou pegar essa ideia pra mim, Carol. Acho que vai viralizar, hein? Será? Vou tentar. Botar uma foto assim anêmica praticamente, né? Porque eu tive muita anemia na minha vida. Botar uma foto anêmica e aí uma foto assim, depois do vinho na minha Isso vai vida. virar. Faz mesmo, Cris, vai ser sucesso. Vou aumentar o consumo de vinho entre as Daqui a pouco mulheres. aí tá todo mundo partilhando. Olha, fulano, olha aqui, olha. Vamos fazer essa dieta, me seguir. Ah, vai ser a dieta do vinho aí, ó. É, não Deixa eu precisa falar. nem de botox, gente. Só beber vinho. Obrigada, Gil. Obrigada, Gil. Obrigada. Ai, gente, sensacional. Ah, eu vou pedir pro Joel trazer o Gris. Ai, o Gris, por favor. Alô? Ai, Joel? gente, eu quero um dele pra mim. Só que ele morde, ele assim, né? Quando tá acordado, tá mordendo. Senão. Mas ele já Ah, tinha tido salsichinha, é bem assim, é bem do salsichinha. ele é bem bebê, por isso que ele fica assim, rebelde, morde. Ai, meu Deus. Ei, beijinho, mamãe. É. Gente, é muito fofo. Olha, É muito lindo, né? Olha só, que uma vaquinha. doido. Essa cor dele é única, né? É, por isso que é Pinot Gris. E ele tem o Pinot Gris, não, né? Só gris, né? Senão ia ser muito grande. Ó, o soneca. Ia ser muito. É, o Escumbo. Dumbo. Eu queria botar Dumbo, mas aí ia fugir da temática, né? Porque Não, não futuramente eu dá. quero fazer umas fotos com ele, né? Também. Não pode ser Olha o dedo. Dumbo. É. E o olho dele também é acinzentado, né? Não dá pra ver muito. É Às vezes tá mais verdade. verde, às vezes. Olha só. Olha a língua. Ai, é o Ai, Gris. que lindo. É muito Oi, fofo, né? Gris. Muito Ele é fofo. muito orelhudo mesmo. E os patões, né? Não sei se dá pra ver aí. O patão é enorme. Dá. Muito fofo. É. Eu adoro salsichinha, né? Então, Ai, ele é muito sou lindo. suspeita, mas são muito levados, né? Ah, é. Isso sim, são rebeldes, né? É, são rebeldes. Mas sabe que ele já tá fazendo tudo no tapetinho higiênico. A Pitty, Ah, ela tá ficou até vendo? 13 anos, ela não sabia fazer no lugar certo. Ele já tá fazendo tudo certinho. Não Aí, vou ó, nem tá falar vendo? muito, né? Vou nem falar muito. Não deixa ele ouvir. Ai, Ai, que obrigada, Cris. eu que agradeço, cara. Obrigada pelo convite mais uma vez. Fiquei bem feliz e agradeço muito você. Estou sempre à disposição. Tá bom, pode deixar. Depois a gente arruma mais uns temas aí e a gente faz mais lives. Isso. Tá Vamos bom? Muito preparar a obrigada, agenda de Cris. lives para o Obrigada. ano que vem. Oi? Oi? Vamos preparar a agenda de lives para o ano que vem. É, isso aí. Ver quais os Ai, pode temas deixar. relevantes. Aham. Então tá, Cris, brigadão mesmo de coração, tá? Gente, Obrigada por boa ter trazido noite. tanto conhecimento também, né? Partilhado aqui com a gente, tanta riqueza aí. Imagina. Eu que agradeço. Obrigada pelo bate-papo. Um beijo. Obrigada, gente. Boa noite, Kai. Brigadão. Beijo, Gris. Obrigada. Lambejo. Beijo.
Beijo, boa noite. Boa Tchau, tchau, gente. noite. Tchau, gente. Tchau.